Tirania de Aço Capítulo 867 Conflito adicional no subcontinente indiano. O imperador Asa olhou para a carta em sua mão, escrita pela própria imperatriz japonesa. Ao ler seu conteúdo, um leve arrepio percorreu sua espinha. As seguintes palavras foram escritas por Itami como um meio de condenar o exército de Bengala e garantir que eles voltassem à linha como um fantoche adequado. Caro imperador Asa Sarkar, soube que você só recentemente começou sua conquista de Ava. A razão por trás de seu atraso é que seu exército gasta mais tempo saqueando e estuprando do que lutando. Estou muito desapontado com sua liderança. Talvez eu tenha escolhido o estado errado para apoiar na Índia. Tenho certeza de que seus vizinhos estariam mais interessados nas armas que lhe vendi. Corrija seus caminhos, aceite o conselho de meus oficiais e não me decepcione novamente. Seu império não sobreviverá às consequências de fazê-lo. Sinceramente, Imperatriz Itamihiro. Embora Asa possa não estar ciente das dificuldades atuais pelas quais o exército imperial japonês estava sofrendo, ele sabia o suficiente sobre suas capacidades para saber que, se ele realmente enfurecesse a jovem imperatriz, seu próprio exército não teria chance. O imperador de Bengala também tinha plena consciência de que, sem o apoio militar japonês, não seria capaz de realizar suas conquistas, nem manter as terras que ele já havia apreendido. Talvez o pior de tudo, ele enfureceu a mulher que procurava tomar como noiva. Assim, com um suspiro pesado, Asa aceitou seu destino. Embora ele não liberasse os prêmios que ele e seu exército haviam recebido durante a campanha, ele se certificaria de que suas tropas estivessem focadas no que realmente importava. Assim, após cuidadosa consideração, o homem convocou seus oficiais, bem como os conselheiros militares que o Japão lhe havia fornecido. Uma vez que todos estavam dentro de sua grande tenda de guerra, Asa começou a falar de suas mais novas ordens. A partir de agora, todo e qualquer saque, escravidão e estupro são estritamente proibidos. Qualquer homem pego se envolvendo em tais atividades será executado sumariamente. Nossos homens podem manter o que já reivindicaram para si, mas temos uma guerra para focar. Quero que nossa conquista do reino de Ava seja concluída dentro de um mês, para que possamos nos concentrar em nossas ambições maiores. O adido japonês ficou aliviado ao saber que Asa começara a levar as coisas a sério, tanto que soltaram um suspiro profundo. Quanto aos oficiais militares pessoais do imperador, ficaram bastante aborrecidos com esta notícia e imediatamente começaram a protestar. Você está dizendo que vai negar aos nossos soldados seus legítimos espólios de guerra? Isso é simplesmente inaceitável. Nossos homens lutam arduamente por sua glória, e ainda assim você se recusa a permitir que eles tomem sua parte da riqueza. Você pretende mantê-los? Tudo para você? Essa insinuação enfureceu profundamente o imperador de Bengala, que bateu a mão na mesa e amaldiçoou o general que ousara acusá-lo de egoísmo. Você está dispensado de sua posição, assim como qualquer outra pessoa que se atreve a questionar minhas ordens. Independentemente de você concordar ou não, estas são suas ordens, e você as seguirá, ou eu encontrarei homens que irão. Se você ousar semear dissidência entre minhas tropas, mandarei fuzilá-lo. O general de Bengala ficou absolutamente horrorizado com o que acabara de acontecer. Ele havia perdido sua posição no exército como um poderoso general, quem sabe para onde ele seria rebaixado agora. Quanto aos outros, eles se recusaram a falar em seu nome, com medo de que eles também perdessem a riqueza e a glória de ser um general. Com essas ordens, o exército de Bengala foi forçado a se comportar de uma maneira melhor, bem como reajustar suas prioridades. Sem o número esmagador de escravos para atrasá-los, o exército de Bengala avançaria rapidamente pelo resto da Birmânia, antes de virar para o oeste em direção ao seu verdadeiro objetivo. Enquanto Asa e o exército de Bengala concluíam sua conquista da Birmânia, um conselho de reis indianos se reuniu dentro das fronteiras da dinastia Pandya, no sul do subcontinente indiano. O único reino indiano que não foi representado nesta reunião foi o Império de Bengala, e isso porque sua expansão agressiva foi o tema da discussão. O imperador Chandra Tomara estava sentado na câmara onde a reunião estava ocorrendo com uma carranca no rosto. Por que ele estava de mau humor? Porque todos os outros reis indianos eram muito mais ricos do que ele. Havia uma razão para isso: comércio com o Reich. Enquanto a Alemanha há muito dominava o comércio dentro do Mediterrâneo,
Não foi até a abertura da passagem do Kaiser que o comércio com o resto da Ásia pôde ser facilmente estabelecido. Quase 3 anos atrás, a passagem do Kaiser se abriu e o subcontinente indiano foi recebido com os luxos da Alemanha. As rotas comerciais com a Alemanha tornaram todos esses reis excepcionalmente ricos. Todos menos um. Depois de usurpar o título de imperador de seu sobrinho e forçar o menino e sua irmã a fugir para salvar sua vida, Chandra pensou que ele seria capaz de viver o resto de seus dias aproveitando a pouca riqueza que o império de sua família ainda tinha. Em vez disso, seu sobrinho e sobrinha fugiram para o Reich, onde foi descoberto que Chandra estava envenenando a jovem. Em resposta a isso, a Alemanha decretou sanções econômicas estritas contra o Império Anandpur. A princípio, isso não era um grande negócio porque havia um comércio limitado com o Reich. No entanto, uma vez que o passe do Kaiser foi aberto, todos os tipos de bens de luxo chegaram ao subcontinente indiano, mas por causa de seu relacionamento ruim com a Alemanha, ninguém estava disposto a trocá-los com ele. Assim, quando comparado ao resto dos reis indianos dentro da Câmara, Chandra parecia um mendigo. Como um homem que não queria nada além de ostentar sua riqueza e poder, esse era o insulto final. Ele ainda estava refletindo sobre essa perda quando ouviu algo interessante ser relatado pelo rei Pandya. Recentemente, os mercadores do Reich começaram a vender um artigo bastante peculiar em meu reino. Esses supostos jornais lançam uma luz bastante horripilante sobre como o exército de Bengala está conduzindo sua guerra no leste. Depois de dizer isso, o homem pegou vários jornais escritos em sânscrito. Eles continham imagens de múltiplas atrocidades cometidas pelas tropas do imperador Asa. O rei Pandya então os passou para seus colegas, que leram o conteúdo em silêncio. As fotos em preto e branco nos jornais surpreenderam a maioria deles. Alguns até os confundiram com pinturas bastante pobres. Não foi até que o rei Pandya esclareceu a confusão que os vários monarcas indianos perceberam a extensão do problema. Estas são chamadas de fotografias. É uma nova tecnologia que os alemães inventaram que lhes permite capturar um instante no tempo. O que você está vendo não é a interpretação de alguns artistas dos eventos que se desenrolaram no leste, mas a cena real dos crimes de Asa como eles ocorreram. Se é assim que o exército de Bengala trata seus vizinhos no leste, então, como nosso povo se sairá, quando ele marchar suas tropas para o oeste? Não se engane, o imperador Asa procura conquistar todos os nossos reinos. O que significa que todos nós corremos o risco de isso acontecer com nosso povo. Minha sugestão é simples. Uma aliança defensiva entre todos os nossos reinos. Se um de nós é atacado, então todos nós somos atacados. No mínimo, a visão de nossa unidade contra a agressão estrangeira será suficiente para enviar uma mensagem a Asa, que se ele deseja conquistar todas as nossas terras, ele terá que lutar contra todos nós de uma vez. Os reis indianos levaram alguns momentos para compreender adequadamente os jornais, mas uma vez que a realidade se instalou, todos foram rápidos em se juntar a essa aliança defensiva. Todos menos um. O imperador Chandra zombou ao ouvir essa chamada noção de unidade antes de apontar a hipocrisia de tudo isso. Então, quando um de nossos vizinhos representa uma ameaça para um de vocês, todos vocês decidem rotulá-lo de estrangeiro e procuram se unir contra sua agressão. No entanto, quando meu império é sancionado por uma potência estrangeira no extremo oeste, nenhum vocês podem vir em nosso auxílio. Vocês podem pegar sua aliança defensiva e enfiá-la em seus traseiros. O Império Anandpur não precisa da sua guerra. Depois de dizer isso, Chandra Tomara saiu da sala onde a reunião estava sendo realizada e, ao fazê-lo, cometeu o maior erro de sua vida. Ele estava agora sozinho, sem aliados para falar. Embora fosse verdade que ele talvez precisasse se preocupar com o exército de Bengala, havia um lobo muito mais voraz que já estava de olho nele, e esse lobo era a Alemanha. Assim, duas coisas ocorreram no subcontinente indiano neste dia. O Império Anandpur, em um ato de despeito, decretou uma política de isolamento, enquanto o resto dos reinos indianos formaram uma aliança defensiva. Ambos beneficiaram Berengário e suas ambições para a região mais do que qualquer outra pessoa. Tirania de Aço Capítulo 868 As Minas de Ulchonal Parte Ele Berengar estava atualmente sentado em uma cabine VIP dentro da grande sala de concertos de Kufstein. Os assentos dentro do local estavam cheios até a borda com membros de todos os níveis da sociedade. Embora não fosse um show que iria entreter o público alemão esta noite,
mas sim um novo tipo de mídia. Dentro da grande cabine VIP estavam todos os membros da família de Berengário, que estavam sentados com sorrisos animados no rosto, junto com baldes de pipoca amanteigada, no colo. Um mimo que Berengar havia inventado especificamente para a experiência completa do cinema. Isso mesmo, hoje foi o dia em que estreou o primeiro filme do mundo. Em breve, seriam construídos cinemas ao redor do Reich, onde essa obra-prima da propaganda seria exibida para toda a Alemanha testemunhar. A história foi escrita e dirigida por uma equipe sob o comando de Adela. Na verdade, ela tinha sido fundamental para garantir que tudo estivesse certo. Isso fez com que Berengário se inclinasse e beijasse a mulher nas bochechas antes de sussurrar algo em seu ouvido. Obrigado por isso. Eu sei que não deve ter sido fácil, abrir velhas feridas. Adela apenas sorriu e acenou com a cabeça, antes de empurrar Berengário com um dedo. Ela deixou para trás uma observação final antes do filme começar. SHH, está começando. Vamos conversar depois que o filme acabar. Berengário apenas sorriu e acenou com a cabeça enquanto as luzes escureciam e a multidão se calava. Nos momentos seguintes, o filme foi projetado na tela grande onde o título apareceu em preto e branco, as minas de um jornal. Imediatamente depois que a tela de título passou, o filme começou, com a visão de camponeses avançando em fileiras dentro de um campo fora do antigo castelo de Kufstein. O tempo todo, um homem de meia idade gritou suas ordens para eles. Prime. Carregue. Fogo. Depois de disparar seus tiros em bonecos de palha a apenas 100 metros de distância, a linha de frente se ajoelhou e começou a recarregar seus mosquetes. Mais uma vez, a voz abatida do homem de meia idade pôde ser ouvida à distância. Avançar. A fila atrás deles avança entre as brechas de soldados ajoelhados, e o oficial mais velho repetiu suas ordens. Enquanto isso está acontecendo e as fileiras de soldados avançam mais perto dos alvos, a cena corta para um homem alto e bonito loiro de não mais de 20 anos. Tiros. Eles puxam baionetas e equipam-nas com seus mosquetes. Onde o oficial dá uma última ordem. Carregar. Os soldados quebram as fileiras e fazem um ataque organizado de baionetas nos bonecos, espetando suas lâminas triangulares pelos torsos de palha. Terminado o exercício, o jovem se aproxima da tropa e diz o seguinte: bom trabalho, cavalheiros. Vá limpar e comer alguma coisa. Vocês têm mais do que merecido. A milícia toda tinha sorrisos animados em seus rostos quando ouviram isso. Eles treinariam alegremente como lutar em troca de uma refeição extra por dia. Afinal, esta era a era feudal, e os camponeses raramente comiam o suficiente. Antes de partirem, eles saudaram o senhor com um punho no coração, e então se dispersaram. Imediatamente após sua partida, o oficial se aproximou do jovem e perguntou o seguinte: bem, meu senhor, o que você acha? O belo jovem olhou ao redor dos campos de treinamento e testemunhou a destruição causada pelos mosquetes. A palha cobria o campo, e os bonecos, ou o que restava deles, eram jogados no chão. Ao observar tudo isso, ele acenou com a cabeça ansiosamente com um sorriso no rosto antes de informar o oficial de sua opinião. Muito bem, Eckhard, você transformou essa ralé camponesa em uma força de combate eficaz. O batalhão será mais do que capaz de defender Kufstein contra nossos vizinhos, caso se voltem contra nós. O velho oficial sorriu e acenou com a cabeça concordando com a avaliação do jovem lord. Na verdade, eu não fiz muito. Eu estava apenas seguindo suas instruções, senhor. O que deve ser elogiado é a sua invenção. Embora não tenha o alcance de um arco longo, leva uma fração do tempo para treinar um homem saudável em seu uso. É verdadeiramente um instrumento revolucionário de guerra. Mas chega de falar sobre isso, eu queria lhe perguntar uma coisa. Ouvi dizer que você vai partir amanhã. Isso é verdade? Berengar acenou com a cabeça e começou a caminhar na direção do castelo. Enquanto Eckhard seguia, explicou em detalhes seus planos para o dia seguinte. Sim, é. Minha pequena noiva voltou com o pagamento dos lingotes de aço que vendia ao pai dela. Após cuidadosa consideração, decidi usar o dinheiro para expandir nosso setor de mineração. Amanhã de manhã, estarei indo para o Minas perto de Ulchonal para supervisionar o trabalho. Eu deveria estar fora por não mais do que 15 dias. Enquanto isso, você deve continuar seu trabalho com a milícia. Depois de testemunhar os acontecimentos de hoje, posso dizer com segurança que confio em suas habilidades.
Os homens estão em boas mãos. Apesar do elogio, Eckhart tinha uma pitada de preocupação em seus olhos ao ouvir que seu senhor e mestre estaria fora por tanto tempo. Mesmo que o homem não fosse viajar para longe, Eckhart ainda sentiu a necessidade de propor uma escolta, o que não hesitou em pedir. Você quer que eu arranje uma escolta? Berengar imediatamente ignorou essa ideia com um sorriso no rosto. Ficou claro pela expressão que ele fez que ainda estava cheio de admiração juvenil e confiança para com os outros que apenas um homem inexperiente poderia ter em seu coração. Não há necessidade de preocupação. O senhor do território é um vassalo do meu pai. Ele nunca me machucaria. Além disso, eu sinto que seria inapropriado tirar o treinamento dos homens. Eles pertencem aqui com você. Eu vou, fique bem. Embora Berengário dissesse isso com a maior certeza, o velho tinha visto claramente sua parcela de traição na vida e parecia preocupado com a segurança do senhor. Apesar disso, ele suspirou derrotado, sabendo que sua insistência não o levaria a lugar algum. Em vez disso, ele se separou com um último conselho justo. Apenas tome cuidado. Berengário sorriu e acenou com a cabeça enquanto entrava no castelo com Eckhart ao seu lado. Pouco antes de eles entrarem em seus portões, ele deixa para trás sua observação final. Eu vou fazer isso, meu amigo. Imediatamente depois disso, o filme passa para a próxima cena em que Berengário entra no refeitório de sua família. Sentados à mesa estão toda sua família e alguns convidados, incluindo uma menina loira de 12 anos que parece animada para vê-lo. Ele dá um beijo na bochecha da garota e se senta ao lado dela. Imediatamente depois disso, a câmera muda para uma bela jovem ruiva sentada em frente a Berengário, que parece incrivelmente agitada ao ver o homem beijando sua noiva na bochecha. Berengar percebe isso e balança a cabeça silenciosamente, fazendo com que Lindy se controle, onde ela imediatamente abaixa a cabeça e morde o lábio inferior. Enquanto isso acontece, Lambert está sentado ao lado dela, olhando para seu irmão mais velho com uma pitada de ódio em seus olhos azuis do oceano. Adela está completamente inconsciente da tensão na sala e explode em excitação quando vê os servos trazerem a comida. Você não acreditaria o quanto eu senti falta da comida de Kufstein enquanto eu estava de volta para casa. Talvez ainda mais do que eu senti sua falta. Berengar ri dessa observação enquanto o jantar continua enquanto a câmera se afasta. Em seguida, o vemos entrar em seu quarto com uma vela alta e se sentar em sua mesa, onde ele começa a espalhar alguns papéis. Segue-se um lapso de tempo, mostrando o jovem Lord trabalhando enquanto a vela derrete. Ele rabisca sua assinatura na última planta de um mosquete de pederneira, depois apaga a vela, que derreteu, indicando que já se passaram horas desde que ele começou. Na cena seguinte, vemos Berengário levantar-se de manhã cedo e sair do castelo ao amanhecer. No pátio abaixo, há uma carruagem esperando por Berengar do lado de fora. Ao entrar na carruagem, ele olha para cima e vê a ruiva do jantar olhando para ele pela janela. A garota sorri e acena para ele, implicando que há uma certa relação entre os dois. Ao ver isso, o jovem Lord sorri de volta antes de soprar um beijo em sua direção. Isso faz com que a garota entre em pânico e saia correndo. Com essa breve interação fora do caminho, Berengário apenas ri antes de entrar na carruagem enquanto ela se afasta. A carruagem então se junta a mais da cidade, formando um comboio que desce pelo caminho lamacento em direção ao Wiltshire. Tirania de Aço capítulo 869 As Minas de Wiltshire parte 2. Enquanto o filme passava, Berengário colocou a mão atrás de seu assento e no colo de Henrietta, onde ela guardava sua pipoca. O espetáculo do filme encantou completamente a jovem. Ela era muito jovem na época em que esses eventos ocorreram e, portanto, não estava totalmente ciente da história. Afinal, ela simplesmente confiou na palavra de Berengário e não investigou o assunto com Lambert. Quando Berengar pegou um punhado de pipoca e enfiou na boca, ela se inclinou e sussurrou algo em seu ouvido. Então você estava vendo Lindy mesmo naquela época. Eu não sabia que o seu relacionamento tinha começado tão cedo. Não admira que Lambert quisesse matar você. Em resposta a isso, Berengário apenas sorriu antes de corrigir o pensamento de sua preciosa irmãzinha. Na verdade, ele tentou me matar antes de eu conhecer Lindy. Se você quer saber a verdade, ela tentou me seduzir na noite em que nos conhecemos e me transformar em seu brinquedo. No entanto, parece que de alguma forma consegui mudar isso. Até onde eu sei, quando este filme acontece, Lambert não sabia do nosso relacionamento.
Ele só começou a suspeitar das coisas depois disso. O filme continuou durante a conversa silenciosa, quando a cena mudou para uma em que Berengário sai de sua carruagem depois de chegar ao seu destino. Há um nobre de aparência bastante sinistra que cumprimenta o filho do barão com uma fachada sorridente. Senhor Berengar, é uma honra receber sua visita às terras de minha família. Há alguma coisa em particular que você gostaria de pedir à minha casa durante a sua estadia? Berengário balançou a cabeça. Ele tinha um olhar confiante em seu rosto enquanto pegava um maço de papéis e o entregava ao homem. Sua generosidade me deixa humilde, mas temo que passarei a maior parte do meu tempo na mina. Talvez outra hora. Ulrich olhou rapidamente para os papéis com uma pitada de choque em seu rosto antes de solicitar uma explicação sobre quais informações estavam escritas neles. O que é isto? O filho do barão apenas sorriu e explicou exatamente o que havia dado ao subordinado de seu pai. Nada muito impressionante, apenas algumas informações básicas sobre como você pode melhorar o rendimento das suas colheitas. Esta notícia surpreendeu o subserviente Lorde, que passou rapidamente os olhos pelo conteúdo com uma expressão ansiosa no rosto. Embora soubesse pouco de agricultura, o que estava escrito pelo menos fazia algum sentido para ele. O pequeno nobre praticamente caiu de joelhos ao agradecer a Berengário por sua generosidade. Meu senhor, este presente é muito grande. Como posso retribuir sua bondade? Mais uma vez, Berengário exibia um sorriso encantador ao contemplar os campos e os camponeses que neles trabalhavam. Depois de uma foto glamurosa de como as pessoas comuns eram destituídas, a câmera voltou para o rosto bonito de Berengário enquanto ele falava seus pensamentos em voz alta. Tudo que eu quero é que meu povo tenha comida suficiente para satisfazer suas barrigas famintas. Nada mais é necessário de sua parte. Essa resposta parecia ter mudado a expressão do rosto de Ulrich, como se esse jovem tivesse dito algo totalmente desprezível. No entanto, Berengário pareceu não notar, pois quando voltou a olhar para o fidalgo menor, ele havia voltado à sua fachada sorridente. Um gesto nobre. Cuidarei para que essas suas ideias que sejam implementadas o mais rápido possível. Agora, devo acompanhá-lo às minas. Berengário agradeceu a Ulrich antes de entrar em outra carruagem, que os levou às minas. A distância entre a aldeia de Ulchonal e as próprias minas era significativa o suficiente para que uma favela empobrecida foi estabelecida na base da montanha. Os mineiros pareciam imundos, destituídos, famintos e, em geral, lamentáveis. Berengário percebeu isso e suspirou profundamente antes de falar em voz alta seus pensamentos. Quando eu tiver construído um tesouro substancial o suficiente, vou me certificar de que essas pobres almas sejam bem cuidadas. Nenhum homem deveria ter que viver em condições tão horríveis, especialmente meu próprio povo. O olhar no rosto de Ulrich estava mais uma vez cheio de desprezo, por apenas um segundo antes de voltar a ser amigável. Na cena seguinte, Ulrich apresentou Berengário às minas e a força de trabalho antes de partir. Outra breve montagem de trabalho acontece onde Berengar é visto pessoalmente ajudando nas melhorias da mina até que finalmente é acordado de madrugada por um indivíduo particularmente nervoso. Meu senhor, as minas desmoronaram. Venha comigo, rápido. Sem hesitar, Berengar segue o homem até o poço da mina, procurando o suposto colapso e os possíveis sobreviventes. No entanto, depois de mergulhar profundamente na caverna, Berengário não viu outro homem. Confuso com essa revelação, ele rapidamente interroga o mineiro sobre suas alegações anteriores. Onde está esse colapso da mina de que você fala? Um sorriso vicioso aparece no rosto do mineiro ao se despedir do filho do barão. Uma pitada de riso pode ser ouvida em sua voz enquanto ele faz isso. Bem aqui, meu senhor. Seu irmão Lambert manda lembranças. Berengar está visivelmente em pânico quando percebe o que está prestes a acontecer. No entanto, antes que ele possa fugir, ocorre uma explosão e a mina desmorona ao seu redor. Imediatamente depois disso, a cena corta para Lambert e Linde, que estão de volta ao castelo de Kufstein. Lambert, em sua arrogância, revela sua trama para a jovem beleza ruiva com um sorriso arrogante no rosto. Meu irmão. Ah, eu não te contei. Eu providenciei para que ele sofresse um pequeno acidente nas minas. A essa altura, aquele desgraçado miserável já está morto, enterrado sob uma montanha de escombros. Linde imediatamente congela, e é evidente para todos que assistem ao filme que seu coração acabou de implodir. No entanto, sendo a profissional que é,
Ela rapidamente recupera a calma e acena com a cabeça. Sua voz falha um pouco quando ela se retira da sala, deixando para trás uma desculpa lamentável. Se você me dá licença, eu deveria escrever para meu pai para que ele possa ouvir as boas novas. Pelo canto do olho, fica claro que a jovem ruiva está lutando para conter as lágrimas. Ela aguenta apenas o tempo suficiente para sair da sala com graça. Uma vez que a porta é fechada atrás dela, o sistema hidráulico entra em pleno efeito enquanto ela cobre a boca para que seus soluços não possam ser ouvidos por ouvidos indesejados. Leva alguns momentos para Lindy superar sua dor. No entanto, quando ela percebe o potencial de Berengar ainda estar vivo, o pânico se instala e ela corre pelos corredores do castelo e sai em direção à vila abaixo, onde a oficina de Ludwig está localizada. Quando Lindy rompeu pelas portas de Ludwig, as lágrimas mancharam completamente o rosto bonito da mulher, fazendo com que o velho armeiro desconfiasse de quem ele sabia ser a noiva de Lambert. No entanto, antes que ele pudesse questionar o que essa prostituta estava fazendo em sua oficina, ela deixou escapar seus pensamentos. Berengar está em apuros. Essas palavras surpreenderam Ludwig, que se tornara amigo íntimo de Berengar, deixando o homem ainda mais desconfiado do que momentos atrás. Depois de interrogar Lindy sobre suas lealdades, a mulher revela que está apaixonada por Berengar e tem um caso com ele há algum tempo. Essa resposta deixa Ludwig sem palavras, mas finalmente o convence da fidelidade da mulher. Ludwig rapidamente bate na porta de Eckhard e informa o homem do que aconteceu, fazendo com que ele reúna as tropas em defesa de Berengário. A cena termina com os soldados marchando em direção a Wiltshire enquanto cantam a música Erika. O que contrasta com os visuais de Lindy rezando pela sobrevivência de Berengar, enquanto o homem está sozinho, na escuridão, preso sob os escombros e perdendo toda a esperança de sobrevivência. A cena seguinte mostra Eckhard e suas tropas assumindo o controle das minas onde interrogam os mineiros enquanto resgatam Berengário. Os mineiros revelam que Ulrich foi o responsável pelo desmoronamento e que eles foram pagos para manter o silêncio, cimentando a culpa do senhor nos olhos do velho cavaleiro abatido. Apesar de todas as probabilidades, o desmoronamento é limpo e Berengar é resgatado, para a alegria de seus soldados. Ele é imediatamente tratado por suas feridas, enquanto também recebia comida e água. No entanto, apesar de seus ferimentos, Berengar rapidamente organiza a defesa de sua posição, sabendo que Ulrich não permitirá que ele saia vivo das minas. A cena então corta para Lord Ulrich, que é informado da sobrevivência de Berengário e da milícia que ocupa as minas. Ele sabe que não pode permitir que Berengário viva, pois sua traição seria instantaneamente revelada ao pai do menino. Assim, ele reúne um exército de 1.600 homens, composto principalmente por tropas camponesas e os leva para as minas onde Berengário esperava. Segue-se uma batalha épica, onde Berengário conduz pessoalmente as suas tropas à vitória. O poder dos mosquetes prevalece facilmente sobre os cavaleiros fortemente armados e os homens de armas que os seguiram. Em pouco tempo, as tropas de elite de Ulrich forçam os camponeses para as linhas de frente, sob ameaça de morte, onde sofrem pesadas baixas. Quando a batalha chega ao fim, o vilão Ulrich entra em pânico e, quando está prestes a ordenar uma retirada total, os ecos estrondosos dos canhões enchem o ar. O traidor Lodge quase tem um ataque cardíaco ao testemunhar uma bala de canhão de 12 libras vindo direto para ele. No entanto, antes que ele pudesse tirar as rédeas de seu cavalo, o projétil atravessa sem esforço seu peito e reivindica sua vida. Essas forças leais a Ulrich, que não foram mortas na batalha, rapidamente foram derrotadas após a morte de seu senhor, deixando a milícia de Berengário com uma vitória esmagadora. A cena final começa após o término da batalha, onde Berengar é visto sentado em uma rocha em contemplação com um mosquete no colo, enquanto observa as consequências da batalha. Eckhard observa o comportamento do homem de lado por um tempo antes de se aproximar dele. Torna-se claro que Berengário ainda está imerso em pensamentos e, assim, para atrair seu interesse, Eckhard joga uma moeda para o homem antes de fazer sua pergunta. Fenire, por seus pensamentos. Berengário pega a moeda e sorri enquanto a inspeciona. Ele ainda está no processo de reunir seus pensamentos e, portanto, não diz nada por vários momentos de silêncio. Depois de um tempo, ele olha para os corpos sendo empilhados em uma vala comum e fala o que pensa. O feudalismo está morto. Eu acabei de matá-lo. Você viu aquela batalha, Eckhard?
Cavaleiros montados não mais vencerão guerras, mas será o homem comum armado com um deles, que determinará o destino das nações. Lutar por seus senhores ingratos como taxas camponesas. Uma reestruturação da sociedade é agora inevitável e, sem uma mão orientadora, será um assunto sangrento. Eckhart ficou surpreso quando ouviu isso, para dizer o mínimo. A visão de Berengário até este ponto era suceder seu pai e garantir que as terras de sua família fossem prósperas, mas não havia grande desejo de revolução. Assim, ele não pôde deixar de perguntar mais sobre as intenções do jovem lord. Você pretende reestruturar nossa sociedade? Os nobres vão resistir a isso. A Igreja Católica vai nomeá-lo um herege. Faremos muitos inimigos. Em resposta a isso, Berengar apenas sorri antes de virar a cabeça para olhar para Eckhart e a câmera, onde ele diz o seguinte: então só precisamos de um exército maior. Com isso dito, a tela fica preta, onde as palavras Tien tomaram a tela. O teatro imediatamente irrompeu em aplausos estrondosos e gritos de alegria. À medida que os créditos rolavam, as luzes apareciam e os atores que estavam presentes na estreia fizeram uma reverência na frente de toda a plateia. Berengário juntou-se a eles e os aplaudiu por seus esforços. Embora o filme fosse em preto e branco, sua qualidade realmente o impressionou. Talvez fosse para baixo como um clássico genuíno. Um filme para ser assistido por gerações. Mais de um membro da família de Berengário foi às lágrimas com o filme. Como a dela, Henrietta e, surpreendentemente, até Lindy, que abraçou seu homem e chorou em seu ombro. No geral, o primeiro filme do mundo foi um sucesso monumental, e o departamento de propaganda continuaria a fazer uso de filmes como meio de mostrar a grandeza de sua nação e de seu governante. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.